Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Aqueles que vão estar ouvindo essa pregação, através do celular, desde já, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja entrando na tua vida, na tua casa, na tua família, Deus esteja derramando bênçãos sobre a tua vida. Vamos orar nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui de novo reunidos para glorificar o teu nome, para um culto a Deus aqui na tua presença, embora com um número reduzido por causa das circunstâncias pelas quais temos passado, mas o Senhor está presente nesse lugar e o que está sendo feito aqui, eu creio, ó Deus, que vai gerar bênção na vida de pessoas lá fora, assim como está gerando bênção na nossa vida aqui também. Então nos abençoa, que nós vamos ler a tua palavra e nos ajuda a ministrar uma palavra de vida, fé e esperança para a vida das pessoas. Assim oramos e desde já te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido, eu vou ler um texto que está na palavra de Deus em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, versículo 1 a 6. Gênesis capítulo 26, versículo 1 a 6. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Querido, quem foi Isaque? Para a gente já começar a entender essa ministração. Isaque é o segundo patriarca bíblico, filho de Abraão. Abraão, Isaque, depois Jacó. Então Isaque era filho de Abraão, segundo patriarca bíblico. A Bíblia fala que Isaque era um homem obediente a Deus. A Bíblia fala, se você depois ler esse capítulo todo, fala que Isaque era um homem de levantar altares ao Senhor, era um homem de adoração a Deus. Então a Bíblia fala que Isaque era um homem também trabalhador, confiante em Deus. Não era um camarada parado, era um camarada trabalhador, batalhador. Mas acima de tudo, era um homem obediente a Deus, era um homem que tinha um bom testemunho diante do Senhor. Mas isso não nos livra, assim como não livrou Isaque, não nos livra das provas, dos testes. A nossa vida, ela passa por testes, ela passa por situações. E a Bíblia fala que Isaque enfrenta aqui uma crise além daquela que aconteceu nos dias de Abraão. Lá no tempo de Abraão houve fome e Abraão foi para o Egito. E a Bíblia fala que Isaque agora está enfrentando uma crise gravíssima de fome. A terra não produzia, não tinha chuva e eles estavam passando por uma crise. Qual era a ideia de Isaque? Ir para o Egito, onde havia fartura. Então ele está enfrentando nesse momento, Gênesis 26, uma crise de fome, escassez de alimento. Ao longo do capítulo, a Bíblia fala também que lá em Gerar, para onde ele foi, guarda sempre isso. A intenção dele era ir para o Egito, mas o Senhor fala para ele, não vai para o Egito, fica em Gerar. Mas ali também ele enfrenta situações, ele enfrenta perseguições, ele enfrenta inveja do povo daquela terra, ele enfrenta um monte de coisas ali, hostilidade do povo. Então a crise, a obediência, a vida na presença de Deus não nos livra das provas. A vida não é algo, igual a gente sempre fala, que passa o tempo todo, anos e anos, sem nenhum problema. Até estou para te dizer que praticamente cada dia, igual diz o ditado popular, é um leão cada dia. Todo dia tem os seus problemas, uns mais graves, outros menos graves, mas todo dia tem as suas dificuldades. E Isaque, ele passa pela crise, passa pelos problemas, mas tem algo que a Bíblia fala que faz a diferença, e é isso que eu acho lindo. Onde Isaque passava, Deus o abençoava. Onde ele ia, a situação que ele ia, a crise vinha, mas Deus o abençoava. No versículo 12, fala para nós
que naquela terra ali de Gerar, por que é bom entender isso? Volto a dizer, o projeto dele era o Egito. Gerar também não era o melhor lugar, também enfrentava crise, também era uma terra árida, seca, como um deserto. Mas a Bíblia fala que nessa terra, Isaac obedecendo ao Senhor, porque Deus falou com ele, fica em Gerar. Ele abriu mão dos planos dele e obedeceu ao Senhor. E a Bíblia fala que nessa terra que ele semeia, e a palavra de Deus fala no versículo 12, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano fala que ele recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Querido, no meio da crise, eu vou até repetir para você entender bem, no meio da crise, Isaac prospera. No meio do problema, no meio da adversidade, Isaac prospera. Ele planta, semeia e colhe a 100 por um. E a Bíblia dá a entender para nós, Isaac não passa necessidade, nem ele, nem aqueles que estavam com ele, não passam necessidade. Querido, nessa noite, uma das coisas que eu quero te falar é que todo mundo fala muito em prosperidade. Eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci. Prosperidade não é acúmulo de bens. Tem um monte de gente que pensa que prosperidade é ter muitos bens, muitas posses. Prosperidade é ter o Senhor. Prosperidade é ausência de necessidade, porque Deus supre todas as nossas necessidades. Esse é o conceito para mim, é o conceito bíblico de prosperidade. É ter a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Aí a gente pode passar pelo vale, por onde for, pela situação que for, e a Bíblia, o que faz a diferença é isso aqui, porque o Senhor o abençoava. E ele colhe no meio do deserto. Querido, as dificuldades, eu volto a dizer, elas fazem parte da vida. Vamos pensar, as dificuldades tentam muitas vezes destruir os nossos sonhos, as dificuldades tentam muitas vezes, igual esse texto fala, que os inimigos entulharam os poços, né, que o pai de Isaac tinha cavado, que seriam por herança dele, que quando Abraão cavou poços, quando ele foi para o Egito e parou ali em Gerar, quando ele cavou poços, o herdeiro desses poços era Isaac. Mas os inimigos entulharam aquilo tudo lá. Querido, as dificuldades, elas vêm para tentar destruir os nossos sonhos, entulhar os nossos projetos, elas vêm para tentar tirar os nossos sonhos, elas vêm para tentar atrapalhar a nossa vida. E eu até penso aqui que o deserto, eu creio, pode não ser a opção, a escolha nossa. Mas a verdade é que a vida muitas vezes leva a gente para desertos. A verdade é que a vida muitas vezes leva a gente para situações de deserto, situações difíceis. Mas o que faz a diferença é que quem tem Deus, mesmo no deserto, prospera. Então eu posso não escolher ir para o deserto, acabar parando lá pelas circunstâncias da vida. Não é escolha minha. Mas como eu vou passar pelo deserto, como eu vou enfrentar o deserto, isso é escolha minha. E se eu enfrento o deserto com Deus, eu vou prosperar. Onde não tem água, vai chover, vai acontecer o milagre de Deus e eu vou prosperar na presença do Senhor. Deus tem o melhor para a nossa vida. Então eu queria nessa noite meditar com você. Eu sei que eu fui muito breve nessa introdução, mas algumas coisas que eu aprendo aqui que são para mim e para nós são tremendas. Não é o lugar que faz a diferença. O que faz a diferença é Deus na nossa vida. Se fosse o lugar, o mais óbvio, qual era o projeto de Isaac que eu te falei desde o início? Ir para o Egito. É para onde todo mundo estava indo. Tinha fome em todas as terras. Tinha alimento onde? No Egito. Para onde Isaac ia? Para o Egito. Mas o Senhor fala com ele, Isaac, fica nessa terra, não vai para o Egito. Então, se fosse o lugar que determinasse a minha bênção, Isaac falaria, não, eu vou para o Egito, porque é lá que tem alimento. Então, não é o lugar que faz a diferença. Se fosse também o lugar, eu fiquei pensando, meditando hoje, homens de Deus. Paulo, por exemplo, Paulo na prisão, você está numa prisão, aparentemente é um lugar triste. E Paulo escreve a carta aos Filipenses, que é considerada a carta da alegria. Paulo, dentro do calabouço, dentro da prisão, ele fala para o povo se alegrar no Senhor.
Então Paulo está ali, mas está alegre no Senhor. Eu me lembro de Pedro, João, várias vezes presos, açoitados, e ainda assim glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Eu me lembro de José do Egito, que não fez nada de errado, a mulher de Potifar lá pronta uma cilada para ele, ele vai preso, e ali na prisão ainda tem alguém ali perseguindo ele, mas a Bíblia fala que dentro da prisão ele era bem sucedido. Então não são as situações, não é o lugar que determina. Homens de Deus no passado e hoje também enfrentamos crise, enfrentamos problemas, enfrentamos situações, não é o lugar. O que faz a diferença é que Deus o abençoava. Segundo ponto, não são as condições, porque se nós olharmos para as condições também da nossa vida, muitas vezes a gente vai pensar em desistir. Se a gente olhar para as condições da nossa vida, muitas vezes a gente vai pensar em parar, desistir de tudo. Nem sempre as condições são favoráveis, mas eu olho aqui para Isaac. Aliás, antes de nós pensarmos aqui, vamos pensar em condições. Se fossem as condições ou as circunstâncias, vocês se lembram de Daniel? Daniel foi jogado na cova dos leões. Vocês se lembram dos amigos de Daniel? Eles foram jogados na fornalha de fogo acesa. Mas eles ainda falaram lá na época, olha, se Deus quiser, Ele nos livra. Se não quiser, nós não vamos negar o nosso Deus, nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. Então não são as condições ou as circunstâncias. Durante a nossa jornada, a nossa vida, a nossa fé vai ser colocada à prova. E eu queria nessa noite, por exemplo, se fosse a condição, para onde é que Isaac iria? Para o Egito. Mas Isaac desafia tudo. Ele desafia as situações, ele desafia as provisões, as previsões, melhor dizendo, porque a Bíblia fala que naquela terra também havia dificuldade. Então, ele desafia tudo, o pessimismo, todas as circunstâncias, e ele semeia naquela terra, porque tinha algo que fazia diferença para ele. O Senhor prometeu, eu vou te abençoar. E ele acreditou na promessa do Senhor. Querido, não fique preso às circunstâncias. Não fique preso às situações. Eu sei que você pode pensar aí, ele não sabe o que eu estou vivendo. Ele não sabe o que eu estou passando. Não sei mesmo. Querido, mas não fique preso a isso. Porque Deus tem poder para mudar eu vou repetir, qualquer situação, qualquer circunstância. Deus ele é poderoso para fazer o morto voltar à vida. Deus é poderoso para abrir o mar. Deus é poderoso para fazer no deserto as coisas frutificarem. Então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a nossa mente imagina. Então eu não sei a situação que você está vivendo. A palavra que eu estou querendo ministrar para a tua vida nessa noite é que é possível colher mesmo no momento da escassez. É possível colher mesmo no deserto. Quem confia em Deus não fica preso no deserto. Quem confia em Deus vive, se for preciso, no deserto. Mas até no deserto vai ter abundância de bênção e provisão de Deus para a sua vida e para a vida de todos os seus. A promessa de Deus é que é Deus que faz a diferença na nossa vida. Querido, faça o natural. O que é o natural? Isaac olhou para aquela terra árida, seca, que não prometia nada, aparentemente. A terra não prometia nada. Ele conhecia as circunstâncias, mas a Bíblia fala que se Deus prometeu, vai acontecer alguma coisa. E ele semeia naquela terra e ele colhe em abundância. Terceiro, não é a nossa capacidade humana, não é o nosso esforço humano, mas é a bênção de Deus. É lógico, eu não vou cruzar os braços e ficar esperando que as coisas aconteçam. É lógico que eu não vou cruzar os braços e esperar que Deus estale os dedos e tudo aconteça na minha vida. Mas eu tenho que entender que não é pelo meu esforço humano, não é pela minha inteligência, não é pela minha capacitação,
mas é pela minha decisão certa, pela minha atitude certa. E que decisão certa é essa que eu estou dizendo? Que atitude certa é essa que eu estou dizendo? O que faz a diferença aqui é que Isaac escolheu obedecer ao Senhor. É isso que faz a diferença. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós atraímos para nós a bênção de Deus, nós atraímos a bênção de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas hoje que escolhem caminhos tortos, quantas pessoas hoje que ouvem a palavra de Deus, mas fazem opção por não obedecer, por não acatar, e aí querem que as coisas deem certo e não vão dar. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, eu vou dizer também, repetir o que eu tenho falado, não é que não vamos ter lutas, vamos ter. A vida vai ter seus momentos difíceis, mas quem escolhe obedecer ao Senhor nunca chega lá na frente derrotado. Quem obedece ao Senhor nunca chega lá na frente destruído. Não é compatível, não dá para imaginar a derrota obedecendo ao Senhor. Quem obedece a Deus alcança a vitória. Quem obedece a Deus chega lá na frente vencedor, vitorioso. Quem obedece a Deus tem dia que chora, tem dia que tem luta, mas chega lá na frente vencedor. Quem obedece a Deus não passa por essa vida murmurando, reclamando. A gente faz isso às vezes, mas quem obedece a Deus vai alcançar a bênção de Deus sobre a sua vida. Então esse é o segredo, é obedecer a Deus. Querido, enfrente a vida, enfrente os problemas da vida, enfrente os problemas que você possa estar vivendo nesse momento, mas não enfrente eles achando que você é bom, que vai o suficiente para resolver. Deixa Deus conduzir a tua vida, deixa Deus conduzir a tua jornada, deixa Deus tomar conta da sua vida. Faça a opção por obedecer a Deus, se esforçar, batalhar, mas obedecer a Deus. E você vai sentir Deus te falando, igual falou para Isaac, e eu te abençoarei. E quando Deus promete, Ele cumpre. Deus é fiel em todas as suas promessas. Querido, nessa noite, enfrente os problemas, enfrente as situações, mas dobra o seu joelho, dobra o seu rosto diante do Senhor, pede orientação para Ele, pede direção para Ele. A Bíblia fala que Isaac obedeceu ao Senhor. Ele poderia ter dito, não Deus, eu vou para o Egito, porque se eu ficar aqui, eu vou continuar passando problema. Mas diante de todas as previsões contrárias, ele confia na palavra de Deus para a vida dele. E ele crê, se Deus falou que vai me abençoar nessa terra, eu vou obedecer ao Senhor. Querido, Deus quer te abençoar. Deus quer te ajudar. Deus quer te conduzir. Deus quer te dar solução para todos os teus problemas. Deus não te criou por fracasso, para derrota. Enfrenta os problemas, não cruze os braços, mas deixa Deus te conduzir nesse enfrentamento. Porque eu já quis enfrentar muita coisa na minha vida e na maioria das vezes dá errado. Mas quando a gente enfrenta com submissão a Deus, o sucesso é garantido. A gente só perde às vezes por desobediência. A gente só perde às vezes por não acatar a palavra de Deus. Porque quando nós acatamos a palavra de Deus, não há derrota, não há fracasso. Então eu quero ministrar na tua vida nessa noite, que se você ouvir essa palavra, deixar ela entrar no teu coração, a terra pode ser estéril, a terra pode ser um deserto, pedregulho, não chove, mas essa é a noite em que Deus vai criar um vale fértil para a tua vida. Essa é a noite em que você vai colher a 100 por 1. Essa é a noite em que as coisas vão começar a mudar. Essa é a noite em que você, ao invés de se entregar aos problemas, num ato de fé, você vai semear no deserto, o natural, e o sobrenatural vai acontecer, porque aquela semente que vamos dizer assim, teoricamente falando, ia morrer no meio das pedras, você vai ver essa semente germinar e dar fruto na tua vida. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Não é o lugar, não são
as condições ou as circunstâncias. Não é a nossa habilidade para resolver os problemas. O que faz a diferença é obedecer ao Senhor e confiar nas tuas promessas e tomar atitudes corretas diante da presença do Senhor. Finalizando, eu quero dizer para você nessa noite, o que Deus tem para nós está reservado para nós. Não há como não frutificar se nós obedecermos. Se nós obedecermos, nós vamos alcançar o que Deus tem prometido para a nossa vida. E o que Deus tem de promessa para nós, querido, é tudo o melhor que há. Deus só tem o projeto de Deus é uma vida bem-sucedida, é uma vida alegre, feliz, mesmo na dificuldade, mas profetizando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e o Senhor é o Deus da nossa provisão. Não é ter uma conta cheia de números num banco, mas é ter a provisão de Deus, é a segurança de que tudo pode falhar, mas o Senhor não falha jamais com aqueles que nele creem. Querido, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite a colheita, e não é uma colheita natural. Você pode plantar e colher ali alguma coisa, mas eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida a colheita extraordinária, a colheita de 100 por 1, de 1000 por 1, a colheita que não é o campo que dá, não é a terra que produz, mas a colheita que vem do céu para a tua vida. É isso que eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. O que Deus tem para você vai se cumprir na tua vida. Obedeça ao Senhor, se entrega ao Senhor, confia nele, trabalhe, se esforce. Mas se você ficar olhando para a circunstância, se eu olhar para muitas coisas, querido, eu vou fazer com que isso venha a entulhar a minha fé, eu vou fazer com que isso venha a entulhar a minha esperança. Mas se eu olho para Deus, eu creio que o inimigo que tenta me destruir, ele vai ver a minha vitória na presença do Senhor. Ele vai ver a bênção de Deus chegando sobre a minha vida. Os inimigos entulharam os poços que Isaac cavou. Os inimigos fizeram de tudo para prejudicar ele. Mas o que ele fazia, onde ele ia, Deus o abençoava. Semeou, colheu. Cavou poços, encontrou água. Os inimigos ficaram invocados porque a água era algo valioso, foram lá e esse poço é nosso, tentaram tomar dele. Ele ia, cavava outro poço, e ele cavava e encontrava água. Onde ele ia, o que ele fazia, Deus o abençoava. Eu quero terminar nessa noite dizendo, a crise ninguém gosta, mas a crise cria o ambiente para o milagre. É no momento da crise que nós devemos orar mais, é no momento da crise que nós devemos buscar mais, é no momento da crise que nós devemos semear mais, é no momento da crise que nós devemos crer ainda mais. Devemos crer todos os momentos da nossa vida, mas é na crise que a gente deve se fortalecer ainda mais no Senhor, fazer tudo aquilo que nós devemos fazer, buscar, orar, jejuar, meditar na palavra e esperar, porque quem age dessa forma vai ver o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus chegando na sua vida. Muitos querem que os problemas passem, muitos querem que as situações se resolvam, mas muitos não querem mais fazer aquilo que está ao seu alcance. Muitos não querem mais orar, muitos não querem mais ler, muitos não querem mais congregar, muitos não querem mais jejuar, muitos não querem mais buscar, mas querem colher, querem ter a colheita abundante. Não funciona. Não é pelo nosso esforço, mas quando nós semeamos, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós lemos, quando nós nos esforçamos em Deus, a colheita é abundante. Que Deus te abençoe nessa noite e que você comece nessa noite um processo de colheita abundante na tua vida. Onde era deserto, onde era seco, vai brotar água. Onde era deserto, vai frutificar, porque vai chover bênção na tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus
para a tua vida nesse domingo, nessa noite. Deus tem uma colheita abundante para a tua vida. Deus tem prosperidade para você. Deus tem solução para os teus problemas. Não é o lugar, não é a circunstância, não é a nossa inteligência, mas é Deus na nossa vida. E Ele quer te abençoar nesse momento. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.